Graça e paz, irmãos, é um privilégio poder estarmos juntos, reunidos, nesta noite gostosa, um clima ameno, na casa do Senhor para adorar o nome dEle Santíssimo e estarmos aqui em comunhão uns com os outros. Privilégio para mim poder estar aqui sempre com vocês. E eu quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 13 até 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versos 13 a 21. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Quero convidar vocês para que fale com o Senhor nesse momento, para que se disponha diante dEle, abrindo o seu coração, a sua mente, para que o Espírito Santo possa nos iluminar e falar com o seu coração também, para que esta palavra possa, como a semente que caiu em boa terra, encontrar um acolhimento no seu coração, gerar em você entendimento, compreensão, quem sabe uma convocação, uma disposição diferente. Oremos. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de partilhar a Tua palavra nesse dia. Agora aqui com os irmãos, Senhor, permita que esta palavra possa adentrar nossos corações, pela ação e iluminação do Teu Espírito, Senhor, possa jungir, grudar, permear em nossas mentes, de forma que possa gerar em nós aprendizado, gerar em nós entendimento e fazer com que a gente possa Te servir com graça, com alegria, com disposição, sermos bênçãos, Senhor, onde nós estivermos. Capacita-nos, oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estou acostumado a ir nas outras igrejas que os amém são fortes, hein? Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre visão e circunstâncias, múltiplas visões. O tema desta noite é as múltiplas visões circunstanciais da vida. Visão revela a nossa perspectiva de vida. Ela mostra em que nós estamos fundamentados, quais são os nossos valores. Então, normalmente você chega numa empresa, numa organização, está lá a visão dela, o que ela pensa, para que ela serve. Então, visão é algo que revela a nossa perspectiva de vida. Circunstâncias é indício ou prova que conduz o conhecimento de uma situação real, de um fato ou estado. Então, nós estamos aqui na mesma circunstância, no mesmo lugar, com a nossa multidão aqui presente, com o propósito imbuído de orar e agradecer a Deus, de ouvir a sua palavra, de sairmos daqui mais tocados, mais sensibilizados, mais dispostos a servir ao Senhor e compreender da sua palavra o que Ele tem para nós.
Uma ilustração clássica que a gente aprende quando dá treinamento, ou que recebe treinamento de vendas, por exemplo, já fiz vários deles, é aquela célebre ilustração dos vendedores de sapatos. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, e quem já trabalha com vendas já ouviu isto. Dois vendedores foram para a Índia, lá nos tempos atrás, para vender sapatos. Chegando lá, descendo no aeroporto, eles olharam aquela multidão, tudo descalço. Um vendedor já foi logo pegando o telefone e dizendo assim: corta metade do pedido. O povo aqui não usa sapato. O segundo desceu olhando a mesma circunstância, aquela multidão descalço, ligou para a mesma empresa e disse assim: dobra o pedido, porque o povo aqui não tem sapato, eu vou vender muito sapato aqui. Percebe o que é visão? Pessoas olhando para as mesmas circunstâncias, tendo impressões diferentes. Então, nesta noite, nós vamos partilhar aqui 3 visões desse texto. 3 pessoas, 3 protagonistas, 3 atores aqui presentes nesse texto, olhando esta mesma circunstância. Depois, na nossa conclusão, eu quero levar você a pensar em qual das visões você se encaixa. E vou sugerir uma, para que você possa estar nela, pensando e agindo nesta perspectiva. A primeira visão que a gente encontra é a visão de Jesus. O primeiro autor aqui é Jesus, não é? Não sei se você prestou atenção que no verso 13, Jesus ouvindo isto, não sei se você ficou pensando: o que é isto? O que é esse isto que ele ouviu? Ele tinha recebido a notícia que João Batista, o seu primo, tinha perdido a cabeça, literalmente. Tinha sido assassinado, né? Por desejo de Herodias, lá que dança para o Herodes. Então Jesus estava nesse momento, o texto não fala, eu não posso inferir nada, mas ele estava sensibilizado. Se ele chorou quando Lázaro morreu, ele devia que estar sensibilizado, mas ele continuou seu ministério. E quando ele atravessa aqui, que ele aporta para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões que ele iam, correram atrás dele. E quando ele chega, desembarcando, o que Jesus vê? A multidão. Então, a primeira visão aqui eu denominei assim, que é uma visão referencial. Qual que é uma visão referencial? É aquela que deve fazer com que a gente olhe, mire nela, siga ela, seja o nosso exemplo, seja o nosso modelo. Então, essa visão referencial de Jesus é uma visão cheia de compaixão. Jesus olha para essa multidão, mesmo com a circunstância que vinha passando, com a notícia, o sentimento que com certeza tinha, ele olha essa multidão com compaixão e curou os enfermos. E é importante a gente ver isto, porque muitas vezes a gente se justifica muito por causa de circunstâncias, não é? Por que você não vê, igreja? Não estou falando hoje, tá? Que é um dia que muitos estão aí celebrando, viajaram para celebrar com a sua mãe, se ela não mora de São Paulo, ou porque a festa delongou e não vieram. Mas muitas vezes a gente desculpa, não é? Porque o carro não deu partida, pega um Uber, não é? Compreende? A gente justifica o não fazer um compromisso por causa de uma circunstância, por causa de uma eventualidade. E a gente permite que o nosso foco de vida seja mudado por qualquer circunstância, qualquer coisa que aconteça que não estava no programa, que não é impeditivo, mas que eu posso dizer, não vou. Percebe? Então revela, lembra que visão revela as nossas prioridades, aquilo que a gente considera prioritário. Então Jesus mostra aqui que a prioridade dele veio para salvar as pessoas, para curar o mundo, curar da maior enfermidade que tinha, que era o pecado. Mas enquanto ele estava no seu ministério público aqui, ele curou as pessoas, ele libertou os que estavam opressos e oprimidos por demônios. Enfim, a gente conhece o ministério de Jesus. Jesus não se deixou perturbar por outra circunstância que não fosse o seu foco
fulcral que estava voltado para cumprir o seu propósito. Até mesmo lá, nos últimos momentos de Jesus, no Getsemane, ele ora, e o texto diz que tem sua sangue. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a sua vontade. Então, Jesus sabia que ele era o Cordeiro que veio para ser oferecido como oferenda cabal para os nossos pecados. E ele mantém o seu papel, ele mantém a sua visão, o seu compromisso, a sua missão. A gente vê no início do ministério de Jesus, quando ele passa 40 dias no deserto, ele é levado depois por Satanás para ser provado, e a gente imagina as necessidades que Jesus tinha, materiais, corpórea, e o inimigo o tenta, mas ele vence todas as tentações citando a palavra, não é? Jesus cita, acho que 27 livros do Velho Testamento, Antigo Testamento, nas suas falas que estão no Novo Testamento. Então a gente vê que Jesus não muda o seu propósito, a sua visão ministerial, a função para a qual ele veio por causa de circunstâncias outras. Ele segue o seu ministério. Alguém pode dizer: mas ele era Deus, mas ele era homem também. Tanto que ele morreu, não é? Tanto que ele suou, tanto que ele verteu sangue, tanto que ele padeceu. Então ele também, encarnado, ele se esvaziou-se para assumir forma humana, e ele cumpre o seu ministério cabalmente. No verso 16, ele diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Não era para despedir as pessoas, não, dai-lhes vós mesmo de comer. Quer dizer, Jesus não permite que aquela multidão se vá, porque teriam dificuldades também de achar as condições ali. Eles estavam ali já há algum tempo, e já o tempo passando, eles estavam ali por causa de Jesus, daquilo que Jesus estava ensinando e curando as pessoas. Jesus não permite que eles sejam dispensados. Também, se a gente fosse olhar a circunstância, era bem justificável dizer: não, que eles vão, porque como é que nós vamos alimentar? Nós vamos ver na próxima visão o argumento da pessoa, que é Filipe. O texto não revela aqui, mas João revela que foi Filipe. O argumento do Filipe é válido, ele é justificável. Talvez um de nós teríamos esta visão justificável, dizendo: como é que nós vamos atender essa demanda? Está certo, tem que despedir as pessoas. Não tinha o que fazer, vamos pensar assim, não é? Mas Jesus não permite que dispense as pessoas. E no verso 20, ele vai dizer: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Eu penso que aqui foi uma medida pedagógica de Jesus, deu um cestinho para cada apóstolo carregar, não é? Para lembrar que o Senhor pode transformar a circunstância quando nós não podemos. Então veja, esse primeiro momento, essa primeira visão dessa circunstância é uma visão referencial, uma visão voltada de compaixão. Se é referencial, Jesus está nos ensinando que somos seus discípulos, que a nossa visão para com uma circunstância tem que ser o mesmo propósito, termos compaixão. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter compaixão destes que estão aí perdidos. Está certo que a gente fica impactado muitas vezes com a brutalidade, com tudo que acontece de ruim, né? Com os índices de assalto, de mortalidade, de roubo e tudo mais. Mas são pessoas que não estão em Cristo, que, por sua vez, estão nas trevas e precisam de luz. E nós somos os refletores da luz de Cristo, conforme Mateus 5,16 nos ensina que assim brilhe também a vossa luz, a minha luz, a do Marinho, de todos nós aqui, para que eles, os homens, vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quer dizer, são pessoas que não têm pastores, como Jesus disse noutra feita, são ovelhas que não têm pastores. E nós somos os que anunciarão, que devemos anunciar que Jesus salva, cura, transforma corações. Então, as circunstâncias, muitas vezes, nos impedem, dependendo da leitura que a gente fizer. Eu lembro, não falo assim que nós nunca fomos melhores que ninguém, né? Eu sempre olho os avivamentalistas, esses homens que lá no passado
andaram a cavalo, né? O Wesley, segundo a sua história, sua biografia, diz que ele andou a cavalo a quantidade de quilômetros que daria para rodear 2 vezes a Terra, o globo. Esse tempo eu fiz uma viagem para Dourados, 15 horas de ônibus, o pessoal ficou com dó de mim. Eu falei, não, não precisa ficar com dó, não, o ônibus é leito, vou deitadinho, vou bem confortável, né? É realmente uma viagem grande, mas dá para você alternar, dormir, sentar, esticar a perna, ler, trabalhar, mandar e-mail, escrever, dá para você fazer muitas coisas, não é? Eu lembro dos irmãos lá na África que evangelizava de bicicleta, um dos grandes avimentalistas, Reinhard Bonk, criou um grande ministério de evangelizar a África de bicicleta, cada missionário tinha uma bicicleta, eles tinham uma panturrilha boa, porque andavam bastante, percebe? A gente vê o pessoal andando a pé, a gente percebe como é que foi a história do apóstolo Paulo. Então a gente tem muitas coisas para fazer, mas dependendo da maneira que a gente enxerga a circunstância, a gente justifica para não fazer. Na minha época de jovem, hoje eu tive uma agenda assim, quase igual à antiga, né? Falei de manhã numa igreja, depois do almoço em outro lugar, estou aqui à noite. Para mim é um privilégio. Mas domingo era escola dominical, depois ensaio do conjunto da mocidade, depois 4 horas da tarde a gente estava no presídio, todo domingo, às 18 na congregação e às 20 na igreja central. E depois ainda dava uma saidinha para comer um lanche, né? Ninguém é de ferro, né? Comia um lanchinho depois, antes de ir embora. Percebe? Uma agenda cheia, era um programa muito gostoso. E todos esses jovens estão na igreja trabalhando ainda. São presbíteros, pastores, missionários, são membros ativos, com famílias bem construídas. Percebe? Hoje a gente olha a circunstância e na circunstância a gente acha justificativas para não cumprir a visão referencial de Jesus, que nos ensinou, e que é uma visão de compaixão. Olhar que todas essas mazelas do mundo são sequelas do pecado, porque eles não foram iluminados ainda pela luz de Cristo. E eles carecem que eu, você, cada um de nós aqui, sejamos esses refletores para levar-lhes a luz de Cristo, esta que transforma o coração. Segunda visão, segundo ponto, eu chamei aqui de visão racional, esta visão que enxerga o fato como ela é. E precisa enxergar o fato como ela é também, não é pecado enxergar o fato como ele é. Você está vendo o fato, a circunstância está aos nossos olhos. Se você tem entendimento, compreensão, você vai enxergar o fato como ele é. Mas o que a gente não pode é ficar parado diante do fato. Essa é a grande questão. Enxergar o fato é interessante. É claro, se você está com as faculdades mentais em dia, você vai enxergar uma circunstância, ver as necessidades dela. E o texto aqui, não esse, mas o de João, fala que foi Filipe que apresenta aqui no verso 15, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar da hora, despede, pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Filipe não está errado. Filipe é um camarada que toda a equipe precisa ter um Filipe. Ué, pastor, mas você está dizendo que ele está vendo uma visão só circunstancial, e que essa visão muitas vezes nos impede de fazer? Ela não nos impede, ela nos alerta do que nós precisamos fazer. Então Filipe é aquele que vai dar o relatório dos suprimentos, vai dizer, o que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixes. E o que é isso diante de tudo isso? Ele dá, a gente precisa de alguém que nos diga. O tesoureiro, hora ou outra, ou toda a reunião do conselho, ele manda um relatório financeiro para que o conselho tome decisões municiados da informação do que pode aprovar, não pode aprovar, o que a gente tem, o que a gente não tem, como a gente pode agir. Então é importante você ter o relatório do que você tem, o que está acontecendo. Filipe faz isso. Para mim, ele tem uma visão prática, cuidadosa, preventiva. É o homem do planejamento, da estratégia. É importante uma pessoa dessa. Mas nem sempre ele deve ter a última palavra. Não é? Normalmente a gente
toma decisão pela maioria, quando não é consensual. Mas eu fico vendo que Moisés não fez isso quando ele mandou os 12 espias, não é? Ver a terra. Só Josué e Caleb que disse que a terra podia ser alcançada. Os outros 10 disseram, o negócio lá é grande, o povo está bem armado, a cidade é fortificada, não vai dar não. Entendeu? Então Moisés olhou segundo a visão do Senhor e usou a visão dos 2 que disseram que era possível. E eles tomaram a terra, a gente sabe a história. Percebe? Nem sempre esta visão, pois ela deve ter a última palavra. É uma visão muito importante a gente ter, mas ela não pode reger a nossa vida. Ela não é para nós a visão referencial. A visão referencial é a visão de Jesus, a visão que está cheia de compaixão. Mas Filipe dá o histórico. Ele chamou a equipe de assessoria e disse, olha, não tem como. O ideal, Senhor, a coisa mais prática a fazer é despedir o povo. E vai dizer, se a gente tivesse 200 denários, o salário de 200 dias de um trabalhador não seria suficiente para comprar um pedaço de pão para cada um. E nós estamos numa das cidades maiores do mundo, São Paulo. E a gente não acharia em São Paulo 5.000 pães disponíveis para vender na padaria. Nem que se a gente fosse em 10 padarias. Porque o padeiro faz aquela quantidade que vende, ele tem noção mais ou menos, está mais frio, vende mais, está calor, vende menos, ele faz 10% a mais, 20% no máximo. Eu tinha um padeiro que era presbítero, eu sempre brincava com ele, e aí, acertou ou não acertou a quantidade? Não é? Tinha dia que sobrava muito, tinha dia que faltava na metade do dia, não é? E nunca se acertava isso. Então, jamais, mesmo que tivesse padarias lá abertas, se poderia comprar quantidade de pães para alimentar aquelas pessoas, né? Eram 5.000 homens mais mulheres, e naquela época podia ter mais de uma esposa, e tinha uma meninada, né? O povo tinha 12, 10, 6 era família pequena, então tinha gente de montão lá. De 15 a 20 mil pessoas, tinha 15.000 bocas lá, com certeza. Então seria metade de um pão, 7.500 pães no mínimo, para cada turminha comer lá. Então Filipe fala assim, Senhor, a coisa mais prática é despedir o povo. Essa é uma visão racional, importante ter. Em todo lugar, em toda organização, precisamos de pessoas que nos alertam, que nos digam com eficiência, com exatidão, quais são os nossos suprimentos, quais são as quantidades de suprimentos que a gente precisa para atender uma demanda. Mas essa pessoa não pode ter a última palavra. Pode até ser a última palavra, ora, em alguma circunstância. Essa informação pode fazer com que a gente conclua uma decisão, nos municie de uma decisão, mas ela não pode por si só, por ser algo factível, real. Ele estava mostrando uma realidade, é por isso que é uma visão racional, ser a última palavra. Por fim, a terceira visão aqui, é a que eu recomendo que a gente siga, é uma visão híbrida. É uma visão que entende a visão principal, que é a referencial, e trabalha com as limitações humanas. É isso que nós somos. Somos limitados nas nossas capacitações, mas sabemos que quando a gente cessa, quando a gente chega ao nosso limite, quando a gente se sente falido, diminuído, o Senhor faz milagres. Essa é a nossa vida, não é? As pessoas podem ser as mais ricas do mundo, quando ela está com o diagnóstico de que ela vai morrer em um mês, 90 dias, ele titubeia. E que o dinheiro que ele tem, bilhões, não consegue comprar mais um dia de vida, ele fica preocupado. Então, nós precisamos sim, nesta terceira visão, creio que nessa hibridez, nessa mistura, eu chamei aqui de visão participativa e transformadora. A visão participativa e transformadora é, apesar da realidade que estava ali, pelo menos 15.000 bocas no meio do deserto, já avançada a hora, como alimentar aquele povo que já estava com fome, apesar da realidade, crer em milagres. Eu creio que isso que tem faltado para nós nos nossos dias. A gente se justifica
diante da realidade, diante das circunstâncias que são difíceis, cara. Muitas vezes a igreja para por falta de dinheiro ou por achar que está com pouco recurso, ela deixa de fazer um monte de coisa, um monte de ação, de responder aquilo para a qual ela foi chamada para ser, por causa de achar que tem poucos recursos. Mas esquece que nós servimos o Deus que criou todas essas coisas, o Deus que tem tudo em suas mãos, que pode fazer chover ou não chover, que pode nos dar saúde ou permitir enfermidade, que pode cuidar da nossa vida, que você pode amanhã acordar ou não. Por favor, acorde, senão vai ter funeral, vai atrapalhar a nossa agenda, viu? Por favor. Brincadeira, mas é dizendo que a nossa vida não nos pertence. Então, eu fico aqui admirado que esta pessoa é conhecido. Não fala quem é esse jovem. E eu fico admirado que a proatividade, o que moveu esse jovem a fazer isto. Vocês devem saber disso, que Jesus esperou até ter 30 anos para começar o seu ministério público. Porque no meio judaico, o homem só tinha autonomia para ser um homem com todos os direitos a partir dos 30 anos. Esse rapaz aqui tinha menos de 30. E não fala quem é. Mas eu fico admirado de perceber a grandeza e a beleza da inclusão desse rapaz. João faz questão de dizer que é um rapaz que levou, que compartilha a sua matulinha, o seu lanche da tarde. Rapazinho, né? Rapaz que levou lá 5 pães. Não eram pães caros, não. Naquela época, hoje cevada está até em alta, naquela época era pão de pobre. Não tinha croissant na época, mas era um pãozinho muito simples. E 2 peixinhos, não era pirarucu enorme, não, era peixinhos, era o seu lanche. No máximo dava para compartilhar com mais um. E eu fico percebendo aqui o texto, esse jovem vem e oferece o que ele tem, ele quebra barreiras, ele consegue enxergar, no texto não dá mais informações o que o moveu, mas ele foi movido a ofertar o que ele tinha. Para mim faz uma correlação com a viúva pobre, que o Senhor Jesus diz que ela deu mais que todos. Percebe? Aqui tem uma grande grandeza e beleza para nós. Porque nenhum de nós, o texto mostra que todos nós podemos oferecer para o Senhor. Todos nós não vamos sozinhos conseguir resolver a fome do mundo. Todos nós aqui sozinhos não vai conseguir resolver a violência do mundo. Mas nós podemos fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, o Senhor entra com a parte dele e transforma as realidades, transforma as circunstâncias. Então o texto aqui é maravilhoso porque, embora sendo uma oferta ínfima, pequena, insuficiente, perdão, mas ao mesmo tempo se torna uma oferta objetiva e proposital. Esse jovem de alguma forma creu, ele não fez isso aleatório, ele foi movido pelo Senhor. E muitas vezes você e eu somos movidos pelo Senhor. Mas a gente fala, mas o que é 20 reais para um missionário? Se você já foi missionário, você vai dizer que 20 reais é um dinheirão. Se você não tem nada, ou se está faltando 20 vai ser muito. E esse muito vai ser multiplicado. Percebe? Muitas vezes a gente, não estou nem dizendo que você não queira fazer, mas muitas vezes você deixa de fazer usando essa justificativa que o que você tem é muito pouco, e o que seria isso diante de uma necessidade? Ninguém está dizendo que você precisa resolver a necessidade cabalmente, individualmente você. Mas o que o texto nos mostra é que você pode oferecer os seus 5 pães de cevada e os seus 2 peixinhos. Percebe? Se cada um de nós oferecermos nossos 5 pães e 2 peixes, nós transformaremos o mundo, porque o Senhor Jesus vai entrar com os milagres. É o que eu falo para quando eu estou falando da visão mundial. Se cada família apadrinhasse uma criança, nós mudaríamos muita coisa. Mas então muitas vezes a gente olha toda a grande necessidade. Nós vamos ver um vídeo aqui na hora dos avisos sobre
o Maio Amarelo, né? A violência que estamos trabalhando contra a violência infanto-juvenil. Nós vamos ter um vídeo, vou passar para vocês verem. Então, dificilmente nós vamos acabar com essa violência, não é? Essa violência que a gente sabe que mais de 80% dos abusos sexuais acontece dentro de casa, dentro das famílias. Os atores abusadores são pais, avós, tios, parentes, infelizmente. E muitas vezes são pessoas que estão sentadas até nos bancos das igrejas. E as pessoas que foram abusadas, aviltadas, passam a vida sofrendo, porque muitas vezes têm vergonha de compartilhar, para que haja cura, para que haja uma ação terapêutica. Eu conheço pessoas que têm 60 anos e sofrem com o abuso que teve quando tinha 7, 8. Mas nunca teve coragem de compartilhar. E muitas vezes ainda tem até culpa. Porque muitas vezes não conseguiu compartilhar com alguém, com o pastor, com a liderança, e sofre ali caladamente. Então, nós podemos ser agentes transformadores, oferecendo os nossos 5 pães e 2 peixes em todos os aspectos. Se você quer cuidar de uma criança, apoiar uma pessoa, apoiar o seu vizinho que passa dificuldade, você está tendo uma visão parecida com Jesus, tendo compaixão. Ninguém está dizendo para você evangelizar São Paulo inteiro, mas a sua quadra, o seu condomínio, você dá conta, se você quiser. Você pode oferecer seus 5 pães e 2 peixes. O Adriano já está fazendo o nosso treinamento de discipulado, logo ele já vai começar aqui com os irmãos que se dispuseram o treinamento aqui, para que a gente dê o start dessa evangelização e desse discipulado. Meus irmãos, eu fico aqui admirado de ver esta visão participativa e transformadora, e é ela que eu gostaria de estimular você a ter. Você vai continuar percebendo que você ganha 10 mil, 10 mil, 5 mil, 5 mil, 2 mil, 2 mil, 3 mil, 3 mil. E você pode orar para que Deus te dê mais condições, você pode fazer um trabalho extra, mas Deus vai te abençoar se você, com 2, com 3, com 5, com 10, o que você tiver, você ofertar os seus 5 pães e 2 peixes. Não estou falando só de dinheiro, não. Ofertar o seu tempo. Ofertar prioridade na sua vida. Quanto de nós distraímos e perdemos tanto tempo em televisão, em Netflix? Eu me cobro disso, no celular. E muitas vezes nós não gastamos 10 minutos em oração devocional, porque não tem tempo. Será que não tem? Ou não priorizou tempo? Quantos de nós lê a Bíblia 15 minutos, meia hora todo dia? Não faz porque não tem tempo. Será que não tem tempo? Será que se acordar um pouco mais cedo e investir 15, meia hora para ler a Bíblia de manhã, experimenta fazer isso. Gasta mais um tempinho de oração. Durma mais cedo. Durma mais cedo para que você possa acordar mais cedo, disposto. Mas invista tempo em leitura de oração, leitura da Bíblia e oração. Tenha sua lista de intercessão. Orar pelos parentes, pelos vizinhos, pelos conhecidos, orar sem saber o nome, orar por uma quadra. Deus me dê a oportunidade para eu ganhar uma quadra aqui para o Senhor Jesus. Quem mora aqui, esses moradores, me permita conhecê-los, me dê estratégia para como chegar a eles. Isto precisa incomodar nossa vida. Isso precisa fazer com que a gente pense semelhantemente como Jesus. Tinha motivo para se justificar, não é? Mas teve compaixão da multidão. Curou os que estavam ali quando chegou, não permitiu que a multidão fosse despedida sem alimentação, proveu para eles o alimento tanto espiritual como material. Nós precisamos, como humanos que somos, mas pessoas transformadas por essa graça salvadora de Jesus, transformada pelo Cordeiro Santo, pela presença do Espírito Santo em nossa vida e coração, agirmos semelhantemente a Jesus, com as nossas limitações. As nossas limitações vai realmente nos informar que nós somos limitados, que nós temos limitação de tempo, limitação de força, limitação financeira, limitação emocional, ficamos abalados com algumas circunstâncias, mas que o Senhor nos revigora, nos restaura, nos fortalece,
nos orienta, nos ensina a prioridade, e se nós formos obedientes a isso, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ter satisfação, porque quando a gente obedece ao Senhor, você vai ter satisfação. Tem um texto que o Guilherme Kerr compôs uma música, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, que guarda os mandamentos, será amado pelo meu Pai. Eu, Jesus falando, também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação está ligada à obediência. Então, irmãos, concluindo, não temos como fugir da realidade. A realidade está estampada, ainda bem que a gente percebe a realidade. Se a gente não conseguisse perceber a realidade, a gente teríamos alguma disfunção emocional ou psíquica que nos incapacitasse de perceber a realidade. Então, como a gente conclui? Não podemos. A realidade ela é cruel, a realidade ela é injusta, a realidade é desigual. Isso a gente sabe, não é? A gente sabe que quem tem mais dinheiro paga menos impostos, a gente sabe que não tem, parece que, imposto para iate, nem para helicóptero, tem para um carro de 19 anos, de 20 já não tem mais, mas 19 anos, não é? A gente sabe que a inflação altera muito a cesta básica, mas o rico lá não paga muito imposto sobre fortunas, e a cesta básica para ele não está nem aí. Então a gente sabe que esse mundo é desigual, ele é cruel. A gente sabe que quando alguém que é o CEO de uma empresa sofre alguma demanda inversa, o que ele faz? Corta funcionário. Não quer nem saber se você vai arrumar outro emprego, vai ficar desempregado, se não vai pagar a conta, se vai ser despejado. O cara não está nem aí, ele corta. Eu tenho que cortar a despesa, eu corto. O funcionário, na maioria das vezes, é um número. Esta é a circunstância. Esta é uma visão analítica, racional do mercado. Então, não tem tanto serviço, diminui a carga de funcionários para diminuir custo, paciência, e o cara se vira. Isso não é uma visão justa, mas é real. Então, precisamos olhar a semelhança de Jesus com compaixão, com empatia, envolver-se nas demandas e necessidades do próximo. A visão participativa transformadora, Jesus permite, mesmo com as nossas limitações, a oferecermos os nossos insumos. O que é insumo? São os componentes de alguma coisa. O insumo para fazer um carro são aços, são as peças que são transformadas em aço, são borracha que virou pneu. Quer dizer, são os ingredientes. O Senhor permite que os insumos para os milagres sejam os nossos 5 pães e 2 peixes. Ele não precisa disso, mas Ele quer que você participe com 5 pães e 2 peixes. Pão dormido, pão murcho. Muitas vezes. Que a gente não dá muito valor, mas Ele quer usar os 5 pães e 2 peixes, meu e seu, para transformarmos a realidade. Percebe? Isso é muito bom, isso tem que nos alegrar, porque abre uma janela, abre uma porta muito grande para a gente perceber: opa, glória a Deus, então eu posso participar do milagre, então o Senhor quer que me usar para realizar milagre. É isso mesmo, glória a Deus, é isso. Então isso faz com que você se sinta partícipe do milagre, que você se sinta que o Senhor te incluiu no reino e Ele quer que você participe. Então não há agora mais como você se esconder. Eu não vou ajudar não, porque eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixes. O que é isso para a multidão? É muito pouco, mas entrega para o Senhor Jesus. Entrega para quem faz milagres. Eu aprendi recentemente, nessa semana, eu conheci Luiz Palau nos anos 80, um grande missionário argentino que foi chamado Billy Graham das Américas.
Ele faleceu 2 anos atrás, na época do Covid, mas eu tive com o líder dele, agora recentemente, a semana passada. E ele dizia que o Luiz Palau tinha um mote: sonhos grandes, orações grandes e crer em milagres. Então, o ministério dele mostrava isso, que ele tinha grandes sonhos. Ele orou 30 anos por uma oportunidade de pregar em Nova York. E você vê a história, quando Deus permitiu a ida dele para Nova York, foram investidos 12 milhões, a colheita foi tremenda. Percebe? Grandes sonhos, muitas orações, orar sem cessar e crer que Deus faz milagres. Meus irmãos, nós temos um desafio ali, que ele pede para terminar. Nós temos aí uma ação jurídica para a gente resolver. Então a gente precisa ter muitas orações e sonharmos em resolver isto com a glória de Deus, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Parece um bicho que não tem jeito de resolver, mas Deus vai nos dar a graça. A gente precisa acordar, despertar para isso e juntos orarmos para Deus nos mover os céus. Então eu vou entregar meus 5 pães e 2 peixes. Você entrega os seus. Vamos orar. Vamos pedir graça a Deus que nos capacite a viver esse milagre, a presenciar esse milagre, e Deus trazer de volta o povo que aqui esteve já, para celebrar conosco, para a gente inaugurar aquele templo, ir para lá, e não para dizer, como é que a gente é bonito, não, é para a gente servir melhor o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui sentindo essa dor, esse fantasma, esse medo de que a gente é incapaz de resolver, porque o problema é grande. É verdade, o problema é grande e somos incapazes individualmente. Mas o que o Senhor está nos ensinando? 5 pães e 2 peixes. Você tem, eu tenho, ele tem, todos nós temos 5 pães e 2 peixes. Está disposto a entregar os seus? O Senhor vai fazer milagres. Isso não só aqui, mas na sua vida. Seu casamento, suas circunstâncias, suas lutas, suas dificuldades. Você pode estar enxergando a sua realidade, a sua circunstância, só com os olhos racionais. E o problema é grande, ele se expande, parece que ele aumenta, parece que ele cresce, parece que tem fermento. Cada vez que você olha, parece que está maior. Mas nós somos incapazes, Deus, de enfrentar. Mas se você chamar o Senhor e oferecer o que você tem, 5 pães e 2 peixes, você vai resolver o seu problema de saúde, de trabalho, financeiro, relacional, porque o Senhor pode todas as coisas. Nós não podemos nos desesperar diante do mundo, diante das circunstâncias, sim pedir socorro àquele que pode nos socorrer. Mas o Senhor quer que a gente aprenda também a ofertar a nossa vida, as nossas prioridades, de fato sermos cristãos, de fato sermos exemplos, modelos, que a gente venha ser parecido com Jesus. Não somos iguais a Cristo, mas podemos seguir o seu modelo, e o seu modelo é crer que tudo pode ser feito e transformado. Nós temos que ofertar o quê? Ninguém tinha lá 20, 30, 15 mil pães, mas tinha 5 pães e 2 peixes. E foi suficiente para alimentar todo mundo, comeram com abundância. Verso 20 diz. Ainda sobrou uma receita pedagógica, 12 cestos, para cada apóstolo carregar uma, né? Eu fico imaginando que deve ter sido para isso. Por que ia sobrar 12 cestos, né? Eu imagino que é isso, para cada um carregar. Você está vendo o milagre? Olha que os 5 pães e 2 peixes. Todo mundo comeu, você também comeu. Agora carrega um cestinho aí, não sei o que fizeram com os pães, mas sobraram os 5 pães e 2 peixes. Irmãos, com a graça do Senhor, vamos orar e crer que nós vamos carregar cesto de pães. Eu me habilito a carregar um. Que o Senhor pode nos usar ainda para carregar o cesto de pães que sobejarão. Que Deus te abençoe, que nos abençoe a crer que nós servimos um Deus de milagres.